Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série de MVC no PHP. O meu nome é Nicolas Silva e vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo da série. Lembrando que já saiu um vídeo no canal conversando e iniciando esse projeto, então se você não viu esse vídeo, não perca, dá uma olhada lá para você entender qual que é a nossa proposta aqui para esse projeto, tá legal? Pessoal, então vimos no último vídeo um pouco mais sobre a prática de rotas aqui no MVC, tá? Registramos uma rota com uma function closure e registramos uma rota aqui com um controller, tá legal? Então, já vou começar essa aula fazendo aqui uma melhoria no nosso sistema. O que acontece? Se tivermos que criar uma outra rota desse mesmo controller, vamos ter que ficar passando esse namespace aqui em todas as rotas, né? Então não quero ter esse problema aqui. Se futuramente eu precisar mudar esse namespace, eu vou ter que mudar em todos os lugares, né? Pelo menos aqui na rota eu vou ter que mudar aqui em todos os lugares. Não é muito comum, tá? Esse exemplo que eu dei é só um exemplo para vocês entenderem. Então vamos começar melhorando esse cara daqui, beleza? Então voltando aqui no meu pacote de rotas, se você vir aqui na documentação, eu tenho aqui uma área de grupo de rotas, tá? Então você pode ver que eu tenho aqui um default namespace group, tá? Então o que esse método faz? Aqui tem exatamente como usa, tá? Então se eu passar halt namespace, passar como argumento um namespace e um método group que recebe uma função closure, todas as rotas que tiverem dentro desse grupo de rotas, eles vão atender a esse namespace, tá? Então, sabendo disso, vamos copiar isso aqui, tá? Na verdade, eu posso fazer à mão aqui mesmo, não precisava nem ter copiado. Então, vou dar um halt namespace, vou passar app controllers, exatamente como está aqui, tá? Essa barra aqui eu vou omitir ela. Opa, essa barra aqui eu vou omitir ela, não preciso passar ela aqui no final. Vamos passar aqui um grupo. Esse grupo recebe como argumento uma função closure, né, função anônima, e vamos mover essa rota para dentro desse grupo. Então, já que eu estou passando aqui o namespace, não preciso passar na rota, passo só o nome da classe. Tá? Então, se eu precisar criar outra rota que estiver nesse mesmo namespace, eu não preciso mais passar ele, tá? Posso passar só o nome aí da classe. Fica bem mais fácil, não fica? Vamos ver aqui se está funcionando ainda. Está funcionando, tá? Se eu vir aqui na minha classe e digitar um atualizado, né? A rota atualizada, ele vai funcionar ainda, tá? Então omitimos aqui esse dado dentro da rota, colocamos aqui um lugar específico para ele, né? Então isso aqui é um grupo de rotas, tá legal? Então vamos começar aqui a mexer nessa aula, né? Depois dessa melhoria, com os modules, né? Então lembrando as camadas de MVC, né? Tenho o module, view e o controller. Então o controller já sabemos que ele é uma classe onde ele recebe as rotas e também retorna um resultado, tá legal? Ele pode retornar uma view, ele pode retornar uma resposta de uma API, ele pode retornar essas coisas aí, tá legal? Então, vamos criar aqui uma rota do tipo get também, tá? Esse segundo parâmetro aqui, eu esqueci de mencionar no vídeo passado, ele é o verbo HTTP da rota, tá? Então, se você criar aí, estiver criando um formulário do tipo post, você vai passar halt post, tá? Se você estiver excluindo algum registro, você vai passar do tipo delete, beleza? Então é isso. Então vamos registrar uma rota aqui para ele pegar um usuário.
tá legal? Então vamos fazer no router get, vamos fazer aqui, por exemplo, a rota user e vamos passar um ID dinâmico. Como eu faço para passar um ID dinâmico aqui na rota? Eu posso passar ele, não posso como devo, passar ele entre chaves, tá legal? Então eu passo aqui o nome desse parâmetro dinâmico. Eu vou chamar como ID, tá? Mas também poderia ser o e-mail, poderia ser um UID também, tá legal? E se você em algum momento precisar de alguma rota em que esse parâmetro dinâmico ele é opcional, você não precisa passar ele, você pode ao final aqui do nome desse parâmetro dinâmico passar uma interrogação, tá? Isso aqui vai fazer com que o usuário acesse não só /user, como /user, barra e o parâmetro dinâmico. Beleza? Deu para entender? Então, nesse caso aqui eu vou deixar ele obrigatório, tá? Então, se não tiver aqui a interrogação aqui dentro das chaves, aqui no final, né, como o último caractere, ele vai ser obrigatório, tá? Então, nesse caso, você não consegue aqui acessar o /user, beleza? Então, eu vou jogar isso aqui para user controller, vou criar esse controller no método show, tá? E um outro recurso também que temos aqui nas rotas é dar um nome para elas. Então depois que você passa aqui a instrução de qual rota você quer registrar e qual a ação dela, você pode passar aqui também um name nomeando a rota, tá? Então vamos passar aqui users.show, tá? Então essa rota ela está dentro da abstração de users, né? Ela está lidando aí com usuários e eu quero dar um show em um usuário, beleza? Então vamos criar aqui a nossa classe userController.php, seguindo todas as boas práticas também. Vamos dar o namespace appControllers, vamos dar um class userController. As chaves vão ficar na linha de baixo e vamos deixar uma linha vazia todo o final do arquivo, tá? Então, como registramos aqui o método show, precisamos criar esse método show dentro de userController. Então, vamos criar o método show, tá? E aqui é uma novidade bem legal. Como setamos aqui o nosso ID dinâmico, podemos passar ele aqui como parâmetro da nossa função, tá? Esse ID aqui ele vai ser responsável por esse aqui que estiver passando na rota, beleza? Então se eu der um echo, o ID do usuário e passar o ID aqui, vocês vão ver que ele vai funcionar, tá? Então se eu passar /user /2, o ID do usuário é 2, tá? Deixa eu só dar um espaço aqui, vou aumentar aqui para vocês também. O ID do usuário é 2, por causa do 2 que eu passei aqui. Então qualquer coisa que eu passar aqui, ele vai receber esse dado, tá? Legal, né? Se eu passar aqui ndev, ele vai receber ndev. Bom, mas como estamos trabalhando aí com o usuário e eu disse que eu quero passar um ID, esse ID, aí 99% das vezes, ele vai ser um numérico, né? Um ID numérico. Então, se você passasse aqui um ID, ele seria uma string. Se você passasse um e-mail, ele seria um e-mail. Você poderia passar também alfanumérico, né? E tudo mais. Então, vamos deixar o ID. Então, como que eu posso validar esse argumento como ID? Né? Esse parâmetro dinâmico, não argumento. Como que eu posso validar ele ID? Então, aqui, como a gente está trabalhando aqui com métodos alinhados, também temos um método que valida esse tipo de dado aqui. Então, podemos passar um where, tá? E dentro de where, temos aqui que passar um array, né? A gente já está falando ali. Então, a chave ID, né? O parâmetro ID, eu quero que ele seja aí um número. Temos aí mais uma facilidade aí do nosso router, que se for um número, já temos aqui um método chamado whereNumber, tá? Que você precisa passar só aí o nome do parâmetro, que ele já valida como número, tá? Então se você tiver aí
algum parâmetro dinâmico que ele necessariamente seja só número, tá? Você pode passar o array_number e o nome do parâmetro. Então, se eu der um F5 aqui, ele já não funciona mais. Ó, ele está dizendo que a rota /user/ndev com o método get não foi encontrada. Mas se eu passar um número em si, por exemplo 15, ele vai entrar lá dentro do meu controller. Então temos a certeza que toda vez que o usuário acessar esse método, esse ID ele obrigatoriamente vai ser, obrigatoriamente um número. Legal? Então, se eu remover esse array_number, ele vai funcionar com qualquer tipo de caractere em que a URL aceite, né? E se eu passar aqui um array_number e o nome do parâmetro, ele obrigatoriamente, você está dizendo aqui que esse parâmetro aqui, ele tem que ser um número, tá? Então, vocês podem conferir aqui também na documentação do router, que ele tem aqui, deixa eu só achar aqui, ó, validando parâmetros, tá? Então, aqui, ó, validando um parâmetro dinâmico. Então tem várias funções. Tem um where que você pode passar um array de chave-valor, né? Então a chave ele é o nome em si do parâmetro dinâmico e o valor ele é a regex, né? Então tem o where param que você precisa quando for só um nesse caso, né? Você passa o primeiro argumento, o nome do dinâmico, do parâmetro dinâmico e a segunda regex. Tem o array_number que você só passa o nome do parâmetro dinâmico, o array_alpha numeric e o ID, tá? Esses aí são alguns métodos que eu criei aí para ajudar na hora de fazer a rota. Beleza? Aqui ele também dá alguns exemplos aqui, é bem legal de vocês dar uma olhada depois, beleza? Então, tendo isso, sabendo que isso aqui é sempre um número, vamos criar aí um model em que vamos acessar esse usuário, beleza? Então aqui dentro dos nossos models eu vou criar um model chamado user.php. Esse user.php ele vai ser responsável aí por ter a nossa tabela aí do banco de dados e responsável pelas nossas regras de negócio, por uma pesquisa no banco de dados, por abstrair as coisas do banco de dados, tá? Tudo CRUD aí é feito por um model, beleza? Então temos aqui vamos destruir o nosso PHP. Agora estamos dentro de app, mas não mais dentro de controllers, né? Estamos dentro da pasta models e vamos criar aqui a nossa classe user, tá? Seguindo os padrões aqui, né? Então, como eu disse que user ele abstrai os métodos da database, e se vocês lembram, a gente deu um recarry aqui no meu pacote de URM, então precisamos aí estender um pacote da database, tá? Extends database. Opa, deixa eu só ver aqui se ele está pegando. Pegou, beleza. Minus URM database, tá? Então eu estendi a database, tá? Você, se o seu VS Code aí, o seu editor de texto ele não importou essa classe, você precisa dar um use nesse namespace aqui para que essa classe funcione, tá legal? Então precisamos criar também o nosso banco de dados, o nosso model já está criado, então vamos criar aí o nosso banco de dados, né? Acessar aí o phpMyAdmin, banco de dados eu vou criar aqui sendo como MVC Project, tá? O nosso banco de dados. Acho que eu vou criar tudo junto mesmo. E aqui o TF8 MB4 Unicode CI, tá? O tipo aí de Unicode aí do nosso banco de dados, beleza? Então, criado o banco de dados, vamos criar aí uma tabela também chamada users, tá? Então, esse users ele vai ter o ID do tipo autoincremente, ele vai ter um name, que ele vai ser um varchar tamanho 255, vai ter um e-mail, varchar 255 também. Esse e-mail eu vou falar que ele é único, tá? Então, e-mail unique. Então, você vai poder ter um e-mail registrado nesse banco de dados, né? Nessa tabela. Eu vou ter um password, tá? Que ele é do tipo varchar 255. E por enquanto vai ser só isso, beleza? Então vamos criar
esse banco de dados. Criado o banco de dados, então temos ID, name, e-mail e password. Então toda vez que criamos um banco de dados e queremos abstrair ele, precisamos criar aqui um, um atributo protegido, né, chamado fillables. Esse atributo vai dizer quais tipos de dados, né, quais são os nomes dos dados que eu posso enviar para a minha tabela do banco de dados. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, bom, vamos implementar que eu já explico. Então, eu tenho o name, tenho o e-mail e o password. São esses as três colunas do meu banco de dados de user que eu quero que seja gravado, né, que seja atualizado quando um usuário enviar de um formulário, por exemplo. Tá legal? Isso me dá uma segurança muito grande, porque se eu tivesse aqui, por exemplo, uma outra coluna chamada isadmin e o usuário criasse lá, né, no meio do HTML ele criasse outro input chamado isadmin, ele poderia enviar isso aqui para o meu banco de dados. Então esse Protect Fillable ele faz exatamente isso. Se o usuário passar uma outra coluna lá, né, um outro input no nosso formulário que não estiver dentro desse array aqui, né, que não tiver um name dentro desse array aqui, ele automaticamente vai ignorar. Beleza? E como estamos trabalhando com o banco de dados também, quando criamos o nosso model user, o meu pacote ele sempre vai pegar aqui o nome do model em plural, tá? Para ser o nome da database. Se você quiser também passar um protect table aqui e falar que ele chama users, a sua tabela chama users, você pode também, tá legal? Então, como criamos aqui o nosso método user, o meu pacote ele vai assumir que o nome dessa tabela seja users. Por isso que eu não preciso passar esse table aqui. Mas se você tivesse users, por exemplo, se você criar um model chamado users, ele vai pegar users com dois S no final. Então você precisa obrigatoriamente passar o nome da tabela aqui. Tá legal? Ou se for em outro cenário também, você pode passar o nome da tabela aqui. Beleza? Então, feito isso, já temos configurado aí o nosso banco de dados e precisamos somente passar os dados dele. Tá legal? Então, se a gente vir aqui em Vendor, Nicolas Silva e Minas ORM, a gente tem um .env.example, tá? Que é justamente aí as nossas configurações do banco de dados. Então a gente vai copiar esse arquivo, tá? Que a gente vai fazer aí a conexão com o banco de dados. Então aqui no nosso diretório raiz, vamos criar um novo arquivo chamado .env, tá? Esse .env é um arquivo muito seguro aí, muito bem visto pelos programadores, pois esse .env ele é um arquivo invisível em alguns sistemas operacionais que o pessoal usa aí para invadir sistemas e tudo mais, principalmente no Linux, tá? .env aí no Linux ele é um arquivo invisível, então se é mais uma camada de segurança aí para o seu sistema, tá legal? Se o pessoal aí invadir o seu sistema aí, normalmente esse arquivo ele é invisível para os arquivos Linux, beleza? Então, o nosso host, vamos configurar aqui o nosso banco de dados. O host ele é localhost mesmo, tá? Database é o nome da database que a gente criou. No meu caso foi MVC Project. MVC Project. O username no meu caso que eu estou usando champ ele é root e não tem senha, tá legal? Se vocês tiverem aí senha, vocês passam aqui também. DB username se for diferente, né? Se for de mim, vocês passam de mim aqui. E se tiver a porta também diferente, vocês passam a porta aqui. Show? Então aqui no DB Time Zone é América, São Paulo. Beleza? E o pet log é onde vai ficar o log de erros do nosso pacote de banco de dados, tá? No caso aqui eu vou colocar dentro de appboot, tá? Então vamos colocar aqui dentro de appboot, beleza? Se vocês quiserem aí uma pasta personalizada chamada logs e tudo mais, vocês configuram aqui.
Então, feito isso, acredito eu que esteja tudo certo. Vamos voltar aqui na nossa barra users. Ele disse aqui que não achou. Deixa eu ver se eu fiz alguma modificação aqui. Ah, tá, que ele acessou users no plural. Beleza, tá aqui. Então, como vamos poder aí acessar um usuário do banco de dados? Aqui no nosso controller, podemos acessar o método model para então puxar esse usuário. Então, vou fazer user é igual a user find id, tá? Vamos importar a classe user, importou aqui em cima para mim. Se o seu editor de texto não importar, você precisa colocar um use e um nome aqui no método, tá? Então vamos dar um vou dar um var dump aqui por enquanto em user, tá? Então vamos ver o que ele vai retornar aqui. Ele me retornou bool false porque ele não achou um usuário com ID 1, tá? Se ele não achou, vamos criar aqui esse usuário. Então vamos vir aqui no PHP admin, vamos criar um usuário teste aqui para a gente ver como está funcionando esse esquema. Então aqui na nossa tabela de usuário, vamos inserir aqui Nicolas, vamos colocar aqui ndev e a senha 123, beleza? Criamos aí esse usuário, então agora temos o usuário com ID 1. Bom, se vocês verem, a gente acessou a rota com ID 1 e ele deu um booleano false, significa que a rota não, o banco de dados não achou esse registro. Agora, como criamos aqui com ID 1, se eu der um F5 aqui, ele vai trazer exatamente o que está no banco de dados. Só que aqui ficou meio ruim de ver. Aí, ó. Então eu tenho os meus arrays de fillable, né, que eu coloquei lá na nossa classe. E aqui sim eu tenho o meu ID, o meu name, meu e-mail e a minha senha que está lá no banco de dados. Tá? Eu consigo acessar esses dados também como uma propriedade, né? Que o user aqui ele é uma instância de user, tá? Então eu consigo fazer user e-mail, por exemplo, tá legal? Ele vai me retornar o e-mail do usuário registrado. Então, sabendo disso, ficou fácil de mexer aí com o banco de dados, né? O meu model está trazendo todas as abstrações, todas as pesquisas do banco de dados e o meu controller ele só faz aí pesquisar, tá? O controller ele fica sempre o mais limpo possível, beleza? Então, feito aí o nosso exemplo, na próxima aula vamos começar a fazer o início do nosso blog, tá? Já vamos fazer um formulário para cadastrar o nosso usuário e posteriormente cadastrar aí os nossos posts, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardem as próximas videoaulas dessa série que está muito legal e até mais, pessoal.